Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2016, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Já vou pedindo desculpas de adiantado que, apesar de ser só terça-feira, minha voz, pelo jeito, metade dela já foi-se embora, né? Então vou falar aí mais tranquilo, mais calmo, para ter voz aí até para chegar no final do dia, perfeito? Bom, hoje mais um dia de mercado bem animado, né? A gente tem no mundo inteiro aí notícias de incentivos à economia, tanto no Japão, quanto na China, quanto na Europa. Com isso, os mercados aí vivem um dia de forte alta, alta que já aconteceu na Ásia, que já está fechada, alta que está acontecendo na Europa, e os índices futuros, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, também apontando para alta. Lá no mercado americano é o índice futuro que ontem rompeu o topo histórico, subindo mais 0,5%. Aqui o nosso índice futuro subindo 1,2%. A gente tem também alta das principais commodities, né, que enfim, influenciam muito aí no mercado brasileiro, que é o minério de ferro, que subiu 6,5%, e o petróleo, que está subindo mais de 2%. Isso ajuda a impulsionar nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, é claro que isso não é algo que pode ser espelhado por completo aqui no nosso mercado, né? Mas as ADRs de Petro estão subindo mais de 4% e as ADRs da Vale subindo 2,5%. Eu tenho que contar com a valorização do dólar também, ou a desvalorização no caso, ele está caindo 0,8%. Então isso também, claro, vai dar uma abertura aqui para a gente com uma porcentagem um pouco menor, mas ainda assim é um dia que pelo menos começa muito positivo, perfeito? A gente pode, claro, né, justificar essa alta falando de tudo isso, né, mas quem gosta de análise técnica sabia exatamente de um ponto que a gente tinha traçado no gráfico, que era muito importante, que era os 51.800 pontos, e que achávamos que o rompimento desse ponto impulsionaria o mercado, né? Então, mesmo antes de saber de todos esses estímulos, né, durante o mês de junho inteiro, a gente ficou aí aguardando uma melhor condição de compra para muitos ativos, justamente porque vivíamos uma consolidação. E a partir desse rompimento, que aconteceu na semana passada, veio o momento da tendência, né? Então vamos dar uma olhada no gráfico só para a gente relembrar aquilo que a gente falou aí durante todo o mês, né? Era exatamente esse retângulo que eu gosto de chamar de caixote aqui na região entre 48 mil pontos e 51.800, que foi rompido na semana passada, e o mercado fez uma coisa muito legal, né, que é o tal do reteste, né? Quando você tem um ponto de resistência rompido, gasta-se muita força para fazer esse rompimento. O mercado geralmente sobe e volta até esse ponto, com um pouco de susto, né? Na quarta-feira o mercado cedeu bastante, mas acabou ganhando força no final do dia e fechando acima desse ponto, né? A quinta-feira foi um dia que a gente tentou de novo subir, não conseguiu, e sexta e segunda foram bons dias de alta que impulsionaram os ativos que a gente tinha separado para compra na semana passada, né? Como exemplo, a gente tem Rumo 3, né, que foi um call de compra no rompimento de R$5 com alvo em 6, né? Ela já está 5,63 aí, subindo quase 12% do nosso preço de compra, né? E vários outros ativos, como o BBDC4, Via Varejo, enfim, outros tantos aí que andaram muito bem na semana passada. Essa semana também começou bem, dos ativos que a gente separou para compra, alguns já deram entrada. O maior destaque foi CPLE6, que subiu quase 4% do nosso preço de entrada, mas também deu entrada a Goal, que a gente sugeriu compra para vocês a partir do rompimento de 2,10. Imagino que essa abertura em alta do mercado vai fazer esse preço já distanciar bem aqui da região de onde a gente comprou. Outra que deu entrada, mas em gap a gente não conseguiu pegar, foi a MPLU 3. E, por fim, a San Martin, no rompimento aqui de R$54 também deu compra. Ela até voltou um pouco no final do dia. Espero que hoje aí, com a abertura em alta, a gente consiga aí que o preço se distancie aí do preço de entrada, perfeito? Bom, é claro que é bom acertar as operações, é bom a gente entender qual é o lado do mercado, fazer as apostas na hora certa, que para quem treina análise técnica, né, é no início da tendência, tá ok? Quando você pega o início de uma perna de alta ou de queda, né, os seus riscos são pequenos e os seus alvos são grandes se essa perna for até o final, né? Então, na tendência de alta, a tendência é que o preço faça topos e fundos ascendentes, ou seja, a tendência é que o topo seja rompido.
quanto mais perto do início da tendência você comprar, menor é o risco, porque o teu stop está abaixo do fundo, e maior é o alvo, porque se essa tendência prosseguir, se essa tendência vingar, o topo vai ser rompido e o preço tem a tendência de ir mais longe, perfeito? Para muitos ativos, a gente ainda está no início de tendência, né? Para principalmente esses ativos que eu apresentei para vocês ontem, falei de alguns aí para vocês hoje, alguns ainda nem romperam, né? Mas para muitos ativos, a tendência já aconteceu. E esse é o ponto de mais onde se perde dinheiro, tá? É quando a tendência já aconteceu e mesmo assim muita gente quer começar uma operação, tá? Eu vou dar um exemplo aqui de CEMIG. A CEMIG, há 2, 3 semanas atrás, ela tinha um início de um movimento. Ela rompeu uma linha de tendência. Deixa eu mostrar para vocês aqui, depois a gente volta a falar aqui mostrando minha cara. Então, olha, há 3 semanas atrás, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, há 14 pregões atrás, a CEMIG rompeu uma linha de tendência, tá ok? Então, quando ela rompeu essa linha de tendência, você poderia comprar aqui um stop ou nesse fundo, que é o fundo de 60 minutos, ou na pior das hipóteses, nesse fundo, que é o fundo do gráfico diário. Então era o início de uma perna de tendência, perfeito? Quando você tem o início de uma perna de tendência, o seu risco é pequeno, o seu alvo é grande, perfeito? Com o passar dos dias, né, dos pregões, isso vai se transformar numa operação bem sucedida, o preço vai se embora, ou isso vai se transformar numa operação mal sucedida, o preço volta, pega o teu stop, que é sempre muito pequeno porque você pegou o início da tendência, perfeito? Mas olha só o que aconteceu com o CEMIG com o passar dos dias, tá certo? Então aqui a gente tinha uma entrada aqui nesse início com stop aqui nesse ponto, tá? Eu vou colocar aqui essa linha, uma linha vermelha, tá? Que é exatamente o stop da operação, né? Bom, a CEMIG subiu, né? Subiu e está lá em cima, tá ok? Inclusive fazendo alguma coisa que Charles Dow falou que era exatamente o que acontecia na tendência de alta, ou seja, na tendência de alta o preço faz topos e fundos ascendentes. Então a CEMIG acabou de romper o topo. Do ponto que a gente pensou em compra, ou que o analista técnico pensou em compra, né? Porque rompeu a linha de tendência até agora, a CEMIG subiu 43%. Então, tem algum problema entrar agora? Tem, né? Quem entra agora, tá certo? O stop está aqui, tá certo? Não mais lá embaixo, né? Então esse aqui agora é o fundo do gráfico de 60, perfeito? A distância até o preço de entrada já é enorme e a perna já andou 40% desde o ponto de compra, né? 42, 43%. Ou seja, este movimento já aconteceu, né? Os riscos aqui, quer dizer, se a gente tivesse que apostar todo o nosso dinheiro, se a CEMIG vai repetir uma perna de mais 40% ou se vai a partir daí fazer uma correção, tenho certeza que a maioria aqui apostaria na correção, né? Então, já é o momento em que o movimento já aconteceu, ou seja, ganhar dinheiro com CEMIG é até possível na compra agora, mas com um risco altíssimo, tá certo? Então, quando você tem um movimento de alta como esse que a gente viu agora, a gente tem que ficar atento com os ativos que estão iniciando tendência, não com aqueles que já foram. Os que já foram, já aconteceu a tendência. Quem entrou lá atrás já ganhou. Neste momento, essas pessoas estão caindo fora da operação e você está querendo entrar, chegando atrasado. Então, a primeira coisa é muito cuidado exatamente com movimentos que já aconteceram, que já são movimentos arriscados, com pernas grandes de alta, e fique fixo, estude bastante para tentar pegar o início dos movimentos que não aconteceram ainda, de ativos que estão um pouco atrasados, mais fracos, mas ainda assim atrasados, perfeito? Outra coisa importante, né? Quando quando o movimento faz um movimento, quando a gente imagina um movimento e ele acontece, é natural que a gente ganhe dinheiro porque a gente faz a aposta certa, no momento certo, tem paciência certa. Mas eu costumo falar que eu tenho que me lembrar todo dia que quando você acerta uma operação e ganha dinheiro, você fica mais rico, né? Antes você tinha 10, agora você tem 11, mas você não fica mais inteligente, perfeito? O que eu quero dizer com isso é que em nenhum momento a gente pode afrouxar o nosso gerenciamento de risco e nem menosprezar o mercado simplesmente porque a gente está passando por uma boa fase e acertando as operações. Eu acho que é nosso dever manter sempre a nossa humildade, saber que a gente não cria o mercado, a gente só segue o mercado
e que se a gente se esquece disso, né, a gente acaba perdendo dinheiro. O mercado ele descobre que você está menosprezando ele, vai lá e te tira dinheiro. Com certeza isso acontece, né? Parece que é alguma coisa combinada, perfeito? Então a gente tem que lembrar sempre do gerenciamento de risco, lembrar sempre que temos que ser disciplinados, porque o que está acontecendo agora, né? A gente fez o estudo correto e o mercado nos premiou com um bom movimento, mas a gente não pode menosprezar o mercado e afrouxar a disciplina, porque senão o mercado vem e toma tudo que ele deu, perfeito? Olha só porque eu estou falando isso. A gente já escuta, da mesma forma que as últimas 2 semanas, a gente chegava aqui, a maioria falava, vai cair, tem ombro, cabeça, ombro e não sei o que e tal. Agora a gente já escuta, vai bombar, a tendência de alta não acaba mais e tudo mais. Mas a gente está chegando na fase de mercado mais complicada que tem, que é exatamente essa fase onde tem 2 topos anteriores aqui que são importantíssimos, né, para a tendência. E essa linha vermelha, que eu já mostrei para vocês várias vezes, que é a linha de tendência de baixa do gráfico semanal, tá? Eu gostaria muito que essa linha fosse rompida, porque se essa linha for rompida, se fecharmos um candle de 60 semanal acima dela, tem fim a nossa tendência de baixa. Eu adoraria que essa linha fosse rompida, tá? Mas eu não vou tirar meu stop, esperar essa linha ser rompida ou ficar abrindo posição com preço aqui perto dos 56 mil pontos. Essa é a maior resistência que a gente tem no gráfico diário do Ibovespa, no gráfico semanal do Ibovespa. Espero muito que essa linha seja rompida, porque eu estou esperando isso há 5 anos, ou seja, ninguém aqui provavelmente quer mais que essa linha seja rompida do que eu, para viver uma nova fase, né, para eu me lembrar da fase que eu vivi entre 2002 e 2008, onde o mercado tinha tendência de alta e subia, e naquele momento o mercado deixou todo mundo aí ganhar uma alta porcentagem, muito mais do que se ganha em renda fixa, enfim. Depois disso vieram momentos muito difíceis, mas a gente não pode se esquecer que isso aqui é um ponto de resistência e entrar no oba-oba, senão a gente acaba se perdendo e afrouxando na disciplina, perfeito? Então, pessoal, muito cuidado com essa região aqui, essa região é uma região muito importante. Espero com toda a força do mundo que esse ponto seja rompido e que a gente saia dessas operações que a gente iniciou aqui só daqui a um ano, tá? Mas se o mercado bater cabeça aqui e começar a voltar, é hora de apertar os stops e começar a cair fora das operações de compra, perfeito? Bom, antes que eu fique sem voz aí, sem responder os pedidos de vocês, vamos para eles, tá? A partir de agora, então, respondendo aí os pedidos de vocês, peço só para que vocês coloquem sempre o ticker do papel, além disso, se estão comprados, se estão vendidos, se querem comprar ou se querem vender, perfeito? Deixa eu começar aqui falando do Ribas, que está comprado em Rumo 3, né, Ribas? Você comprou a 2,50. Então vamos lá, Rumo 3. A gente está comprado a 2,50, que beleza, né? Então você está fazendo uma operação mais longa com ela, né? Porque mesmo a gente que conseguiu surfar quase toda a alta de Rumo 3, né? Já é a 4ª ou 5ª operação que a gente faz nela, né? A última foi comprar no rompimento desse topo aí, que era 5,02, né? Aqui, ó, o rompimento do topo de 60 minutos. Mas eu acredito que se a tua operação é tão longa assim, você não está muito preocupado com pequenas variações. Então, o mais recomendável para você é manter o stop pelo menos no fundo gráfico de 60, que por enquanto está aqui abaixo de 4,72. E é aquilo mesmo, é assim mesmo. Para pegar movimentos gigantes, né, você não pode ter um stop de 3, 4%. Então, para você, um stop abaixo de 4,70 já está ótimo. Para quem está comprado naquele call nosso lá, já pega aí 5,63, joga 3% abaixo e está tudo certo. Já dá para ficar na operação aí sem nenhum problema, tá? Então, 5,63 menos 3%, bota o stop abaixo disso, já que é um swing trade bem curto, tá ok? Vamos lá, PDGR3, qual é a resistência? Vamos ver qual é o topo anterior aqui de PDGR3. É aqui nessa região de 3,78, tá? É onde tem uma próxima resistência com ela. PSSA3 para compra. É o pedido aí da Flávia, PSSA3 para compra. Então, olha só, essa aqui está vivendo uma forte consolidação, né? No primeiro momento era só aqui, mas ela rompeu tanto o topo, tanto o fundo, né? Então, deixa eu até tirar isso daqui. Ou seja, a gente pode dizer que ela está vivendo uma consolidação, né, Flávia? E essa consolidação acaba no rompimento do topo anterior, 27,44, ok? É aqui que vai ficar de novo interessante para pensar em compra. Agora, o risco está grande, porque o fundo está aqui embaixo, então o ideal é que ela faça um movimento lateral aqui para criar um fundo e um topo no gráfico de 60 minutos
e a gente tentar comprar, né, com o stop, porque o stop agora está aqui, certo? A gente precisa de um stop mais curto, então o ideal é ela lateralizar aqui, deixar um fundo nesse ponto e quando romper essa região, a gente comprar com esse stop aqui mais curto, perfeito? Vamos lá, Marfrig para compra. Então, o Marfrig está em tendência de baixa, né? Não tem por que a gente pensar em compra do ativo, talvez seja mais fácil pensar em venda, você não acha? Ó, Marfrig, ela tem aqui um ponto de suporte importante nessa região, né? Vamos lá, por volta aqui de 5,40, se perder esse ponto a gente vende, né? E por que eu estou falando em venda mesmo com o mercado em alta? Porque o pensamento, né, do analista do trader que faz análise técnica, né? No meu caso, o analista, né? No caso de vocês, do trader que trabalha com análise técnica. Se com toda essa alta de mercado a Marfrig está lá no fundo, né? Imagina se o mercado começar a corrigir, o que não pode acontecer. Né? Então não tem nenhum elemento gráfico que aponte para uma alta de Marfrig, portanto não tem por que imaginar a compra dela. Pelo contrário, de repente abaixo de 5,40 dá até para fazer uma boa venda. Tá? André, alguma recomendação de call para curto prazo, para segunda? Então, Rog, cara, nunca coloque tempo e preço numa mesma frase quando se trata de análise técnica. Né? A gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer com o mercado até segunda-feira. Né? Uma tendência de alta ela pode durar alguns meses, mas, por exemplo, o mercado pode corrigir terça, quarta, quinta e sexta e voltar a subir só na segunda-feira. Né? Então não dá para saber como é que vai estar o mercado na segunda-feira, mas eu te digo que tem algumas recomendações de compra que ainda não foram startadas na semana e todas essas recomendações ficam lá na página da Clear, na página de análise da Clear, de visitantes da Clear, que é aquela página que eu convido todo dia vocês para participar. Né? Ontem bateu o recorde lá. Essa é uma página só para não clientes Clear e ontem teve 360 pessoas online só nessa sala. Dá uma olhada aqui. Para você acessar e ver todos esses pontos, é só vir aqui em clear.com.br, desce aqui, ó, vem nesse banner aqui, Trading Room, tá? Aqui você tem aqui esse ícone, ó, visite a sala de análise. Vai abrir uma página, quando você clica aí, você coloca seu nome, tá? E clica aqui em Login. Você vai perceber que vai abrir aqui, vai primeiro fazer download de um Java, tá? Na primeira vez que entra, tem uns 2 botões a mais para você clicar aí, né? Então esse Java vai rodar e vai abrir uma plataforma chamada Blackboard, que é a plataforma EAD mais utilizada no mundo, tá ok? Com isso você consegue acompanhar não só a minha sala durante todo o pregão comigo, dando aí algumas indicações de compra, de venda, tanto no day trade quanto no swing, mas também uma planilha que fica lá, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, se ela estiver no ar, eu acredito que esteja, né? Vou clicar aqui em executar. Uma planilha com todos os pontos de entrada e dos ativos que a gente já entrou para as nossas operações de swing trade, tá? Então todos esses pontos estão lá. Então se você quiser alguma recomendação, dá uma chegada lá. Tá abrindo aqui a página, aliás já abriu. Vou mostrar para você onde você encontra isso, tá? Olha só, nessa página sala principal, fico eu lá, tá? Então eu tô lá durante todo o pregão, né? Tem um recado, essa sala entrará no ar às 10 da manhã, porque eu tô aqui com vocês, vou para lá daqui a pouco, né? E se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem sala de controle de operações, tá vendo? Ó? Tem uma, por azar aqui, tem um recado aqui do Rafael Figueiredo que está atrapalhando visualizar aqui a minha tela, né? Mas essa tela do meu computador, né? Então você tem todas as ações que a gente deseja fazer operação, algumas na compra, algumas na venda. O que não foi iniciado ainda está com um gatilho, o que foi iniciado tem a porcentagem aqui de ganho ou de perda, no caso de ganho, porque o mercado só subiu, não tinha, é até difícil ser de perda, né? Enfim, todos esses dados de onde é o ponto de entrada, onde é o alvo, o stop, a cotação do papel a partir do momento que o mercado abre, tudo isso fica aqui nessa página, tá? Então fica o convite aí para vocês participarem, se quiserem aí, é só entrar nessa sala. E o melhor, a gente tem aqui, né, mais de uma sala, né? Na verdade são 6 salas, né? Essa é a única aberta aí para os não clientes, né? Essa sala dos professores, ela é aberta para todos os clientes. Então a gente tem, inclusive, aí outras salas com outros perfis, né? Eu faço poucas operações por dia aqui. Para quem é cliente, aí tem outras salas com perfis de tape reading, de gráfico de 1 minuto, de swing trade com Rafael Figueiredo, enfim, tem bastante coisa aí para vocês, perfeito? Vamos lá. André, estou comprado em CEMIG 4.
Então, aqui em CEMIG, perfeito, né? O stop está aqui, abaixo de 7,10. Eu acho que para o swing trade é um stop muito grande, né? Você pode pensar em colocar o stop abaixo de 7,84, que é a mínima ontem, ou até mesmo aqui um stop 3% abaixo desse preço de fechamento. Ela esticou muito, eu acho que o ganho já é excelente, qualquer retorno do mercado já vale a pena cair fora, ok? Vamos lá, Pomo 4 é um outro exemplo de um ativo que já foi, né? Que deu compra, quer dizer, nem deu compra, tá? O mercado de consolidação estava feio, difícil de comprar Pomo 4, mas quem comprou, parabéns, está dando certo a operação. Né? Ela rompeu um ponto de resistência aqui, está tentando se manter acima disso aqui, acima dos 2,72. Eu deixaria um stop aí abaixo desse fundo aqui, que é o fundo aí do gráfico de 60 minutos, abaixo de 2,54, torcer para ela se livrar de vez dessa resistência e continuar a subir, tá ok? Tá bem bonita, tá? Vamos lá, Light 3. Bom, Light 3 foi call de compra nosso em dois momentos, né? No primeiro, no rompimento dessa linha de tendência, depois, na semana passada, no rompimento dessa linha de tendência, que é uma linha de tendência que vem lá de trás, né? Lá de 2014, né? Olha só, desse topinho aqui do início de 2014, percebe? Então, ótimo para quem conseguiu pegar. Oxi. Vamos lá. Mesma coisa aqui da CEMIG, né? Eu acho que esticou demais esse ativo, já tem uma perna de alta aí de 48%. Pega o preço de fechamento aqui, joga 3% para baixo, ou na pior das hipóteses, a mínima de ontem, e já está ok, tá? Deixa o seu stop aqui embaixo. E se continuar a subir, deixa que vá, tá ok? Vamos só protegendo parte do ganho, tá? Vamos lá, Petri 4 comprado. Beleza, né? Petri 4 rompeu uma região de resistência ontem, que era uma região muito importante, né? Que era esse topo anterior, tá rompendo o teto de um canal de alta. A próxima resistência de Petro é 10,50, tá? É muito provável que ela já amanheça, se não acima, muito perto desses 10,50, então a atenção é só se voltar a partir daí. Eu acho que aqui a gente pode fazer a mesma coisa, pega esses 10,36 e bota o stop 3% abaixo, faça um stop de gerenciamento de risco, nós sabemos que Petro está num ponto de resistência. Se ela continuar subindo, deixa que vá, né? Tomara que vá até os R$15. Se ela voltar esses 3%, você cai fora da operação e está tudo certo, tá? Vamos lá, BBAS 3 ainda está valendo, é aquela história que a gente falou de pegar o início do movimento, Paulo Henrique, né? A entrada de BBAS, até falei sobre isso no Visão Técnica de sexta-feira, era no rompimento de 17,50. Agora ela está 3% acima, ou seja, você tem 3% a menos de alvo e 3% a mais de risco. Hoje ela vai abrir provavelmente lá para os 18,50, 18,30. Vai ficar aí com 5% a menos de alvo e 10% a menos de risco, ou seja, passou a operação, passou o movimento, por isso que a gente precisa pegar no ponto certo, né? Depois que passa, a coisa se complica, ok? Vamos lá. André, quero comprar Gol. Bom, eu não gosto tanto de Gol, mas como eu acredito que vocês têm que tomar as decisões de vocês, né? No gráfico de 60 minutos, olha só, até marquei ontem para o pessoal aqui, ela rompeu um topo anterior, acabou voltando um pouco, é 3,53. Se ela romper novamente esse topo, tem compra, o stop está aqui abaixo de 3,21. Tá? Se achar o risco adequado, não vejo problema nenhum em comprar o papel, tá ok? Fala de hipermarcas. Então, Saulo, olha só, eu quero que você entenda aqui, eu acho que nem precisa ver o gráfico dela, dá uma olhada aqui. Tanto a hipermarcas quanto a JBSS, eu não estou acusando ninguém nem falando que elas são culpadas, né? Mas existem indícios de participação dessas empresas em uma dessas operações que estão ocorrendo da Polícia Federal, né? E, mais uma vez, eu não faço a mínima ideia se elas são culpadas ou não. O que a gente tem que prezar sempre é pelo nosso capital. A gente percebe que, nesse momento, o risco de se investir nesses ativos que vira e mexe aparecem aí como possíveis envolvidos nessas operações, né, acaba sendo muito maior do que em ações que não tem nenhum tipo de envolvimento. Então, a minha recomendação para esses ativos é, por enquanto, esqueça as compras, deixa a poeira baixar, daqui a pouco a gente torce para que as empresas, que essas empresas aí provem que não tem nada a ver com nenhum tipo de suborno, qualquer coisa desse tipo, e aí a hora que isso acontecer a gente volta a pensar em operação nesse ativo. Principalmente nesse momento que tem tantas oportunidades, não dá para a gente ficar preso com esse tipo de papel.
Então a minha recomendação é, por enquanto, deixa de lado, deixa as coisas ficarem mais claras, né? Elas provarem aí para a justiça que não tem nada a ver com tudo isso que foram acusados, ou que poderão ser acusadas, e aí sim a gente volta a pensar em compra, quando o risco diminuir e a coisa ficar mais ajustada, tá ok? Vamos lá, GGBR, compra rompendo 6,45. Vamos lá, GGBR 4. Eu preferi comprar Goal, porque achava que o risco, o retorno de Goal era muito mais interessante, tá? Mas torço muito para essa operação de GGBR, né? Até porque alguns amigos meus já estão posicionados nela já há algum tempo e a gente, como torce aí pelas operações dos amigos, né? Eu quero muito que ela rompa essa linha aqui, que é exatamente uma linha de tendência de baixa, né? Que junto com essa linha aqui de baixo forma uma espécie de triângulo simétrico, né? Então, acima desse 6,40, que é também o topo anterior, ela vai ficar muito bonita, eu acho que dá sim para pensar numa compra. O stop do fundo dos 60 minutos fica aqui nessa região de 5,99, quer dizer, abaixo disso tem que pensar num stop da operação. Talvez o que você pode fazer é tentar minimizar esse stop colocando aqui algo abaixo do 6,18, tá? E aí ficaria um stop bem mais barato, né, para essa operação e compra a partir desse ponto, tá? Tá muito, muito bonito. Eu imagino que esse setor tem um gap muito forte de alta. Espera dar 11 horas para você fugir da mão do amador e depois das 11 cruzou 6,40, dá sim para pensar em entrar nessa operação, tá? Vamos lá. No estudo de domingo passado você comentou sobre Goal para compra. Os em Minas também. Os em Minas eu cheguei a colocar na pré-seleção do estudo de domingo. Ela só não entrou por conta do risco um pouco maior, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico dos em Minas, né? Lembra daquele triângulo lá que a gente viu lá em GGBR? Na Uzi Minas é possível traçar algo muito parecido. Então eu também acredito que aqui rompendo 2,10, né, esse topo anterior de 2,12, é possível uma compra em Uzi Minas. Só que o risco ficaria maior que em Goal, por isso que eu acabei escolhendo Goal, tá? O stop seria abaixo dos R$2, eu acho que já é o suficiente aí para ela. E deixa que vá, tá? Tá bem bonito também. Só tem um risco um pouco maior que Goal, por isso que eu acabei escolhendo ela, tá? O Saulo está comprado em TIM P3. Vamos lá dar uma olhada em TIM P3. Perfeito, Saulo. Essa aqui já se foi, né? Rompeu uma linha de tendência também na semana passada, fez o que a gente chama de reteste, quer dizer, voltou nessa linha e agora subindo pra caramba. Tá ótimo. Mesma coisa que eu indiquei de CEMIG, né? Pega aí o stop, o preço dela, joga 3% abaixo, já faz alguma coisa baseada em gerenciamento de risco. Se continuar subindo, ótimo, e se voltar um pouco, tá tudo certo também, né? Não teria maiores problemas, tá? Vamos lá. Gafisa para compra. O pessoal comprado em Goal 11, você está tradando direito de subscrição, né? Pelo amor de Deus, não faz isso não. Vamos fazer um negócio sério aqui, pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Trade do ativo. Ativo tem uma volatilidade danada. Aqui vai pegar direito de subscrição para fazer trade, né? O direito de subscrição todo mundo que tem a Goal na carteira recebeu, vende e pronto, né? Aliás, com uma boa valorização, né? Não sabe lá Deus por que o negócio saiu de 2 centavos para 1,90. Aliás, e aí todo mundo impressionado com aquilo, né? O volume era de 190 mil reais, né? Então, na verdade, entra naquela grade de cotação de maiores altas do dia, o pessoal fica impressionado, né? Mas vamos lá, olha. Gafisa ainda não tem sinal de reversão de tendência, tá? Eu respeito muito a minha estratégia porque é a partir dela que eu consigo primeiro levar aí quase mais de 10 anos como trader e agora quase 5 como analista, né? Isso me ajuda muito, que são as minhas estratégias, né? Eu só acredito na reversão de tendência a hora que você tem perna 3, né? Aqui, por enquanto, em Gafisa, você tem uma onda só para cima. Ou seja, o ideal aqui em Gafisa é que ela consolide ou faça até uma correção para ter perna 2 e a gente pensar em compra na próxima perna de alta, que seria a perna 3. E além disso, eu preciso desse indicador também aqui cruzado para cima, coisa que a gente não tem ainda, tá? A hora que tivermos isso, a gente pode pensar em comprar Gafisa. Antes disso, eu acho que é apostar aí num ativo que por enquanto não tem muita força
enquanto tem uma série de ativos aí que ainda tem boa condição de compra no gráfico diário. Então eu ficaria mais atento aí com esses que já estão em tendência ou que já tem uma reversão de tendência em andamento, perfeito? Bom, 9h40, vou parando por aqui e agora estou lá na sala da Clear. Ficarei lá durante todo o pregão, pelo menos enquanto tiver voz, perfeito? Faço o convite para todo mundo ir para lá, serão todos muito bem recebidos. Agradeço a presença de todos e amanhã, se Deus quiser, às 9 da manhã, a gente está aqui de volta em mais um Bom Dia Mercado. Tchau, pessoal, até lá.